Olá, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos continuar com a leitura do livro O Poder do Pensamento Positivo, capítulo 14. Acalme-se para que possa adquirir facilmente novas forças. Todas as noites, nos Estados Unidos, mais de 6 milhões de pílulas soporíferas são necessárias para fazer os americanos dormirem. Essa surpreendente declaração me foi feita há vários anos por um fabricante de produtos farmacêuticos. Mesmo que ela pareça inacreditável, vinha saber de outros que conheciam melhor a situação que tal estimativa está agora muito abaixo da realidade. De fato, ouvi de uma pessoa que é autoridade no assunto que o povo americano está usando 12 milhões de pílulas soporíferas por dia. As estatísticas demonstram que o consumo dessas pílulas aumentaram 1000% nos últimos anos. Uma declaração muito recente é ainda mais alarmante. Segundo o vice-presidente de uma grande indústria farmacêutica, consomem-se aproximadamente 7 bilhões de pílulas por ano, o que equivale a cerca de 19 milhões por noite. Que situação triste essa! O sono é um processo natural para a restauração das forças. Era de se pensar que qualquer pessoa, após o trabalho do dia, poderia dormir tranquilamente. Mas, ao que parece, os americanos já nem sabem mais dormir. De fato, acham-se tão irritadiços que eu, um pastor com amplas oportunidades para submeter a questão a uma prova, devo confessar que os americanos estão tão nervosos e vibráteis que nem mesmo conseguem dormir ao ouvir algum sermão. Há anos que não vejo ninguém dormir na igreja. Um funcionário de Washington que gosta de jogar com os algarismos, principalmente os algarismos astronômicos, contou-me que no ano passado houve um total de 7,5 bilhões de dores de cabeça nos Estados Unidos. Equivale isso a aproximadamente 50 dores de cabeça per capita ao ano. Você já teve a sua cota esse ano? Ele não me contou como chegou àquela cifra, mas logo depois de nossa conversa, li uma notícia segundo a qual a indústria farmacêutica nos Estados Unidos vendeu num ano 11 milhões de libras de aspirina. Talvez esta era poderia bem chamar-se a Era da Aspirina, como aliás a denominou um escritor. Uma autoridade na matéria declarou que metade dos leitos nos hospitais dos Estados Unidos se acha ocupada por pacientes não por causa de alguma doença ou acidente, mas sim por não terem disciplinado as suas emoções. Em 500 pacientes que foram examinados sucessivamente numa clínica, constatou-se que 386 ou 77% sofriam de dificuldades psicossomáticas, que são doenças físicas causadas em grande parte por um estado mental mórbido. Outra clínica estudou grande número de casos de úlcera e relatou que quase metade dos casos não se originara de distúrbios físicos, mas do fato de que os pacientes alimentaram preocupações, ódios e ressentimentos em demasia e viveram sob forte tensão nervosa. Um médico de outra clínica externou a opinião de que, a despeito de todos os extraordinários progressos científicos, os facultativos apenas podem curar por meio da ciência menos da metade dos casos que lhes são confiados. Declarou que, em muitos casos, os pacientes lançam novamente em seus corpos os pensamentos doentios do espírito. Salientam-se entre esses pensamentos doentios a ansiedade e a tensão. A situação ficou tão séria que nós da igreja temos 12 psiquiatras na nossa organização, sob a direção do Dr. Smiley Blanton. Qual é a razão de termos psiquiatras na organização da igreja? A resposta está no fato de ser a psiquiatria uma ciência. Sua função é analisar, diagnosticar e tratar a natureza humana de conformidade com certas leis e processos bem comprovados. Pode julgar-se também a religião como ciência. Ela é uma filosofia e um sistema de teologia, de metafísica e de culto.
Ela reúne em si o código da moral. Tem também as características de uma ciência, dado o fato de ela basear-se num livro que encerra um sistema de técnicas e fórmulas destinadas à compreensão e tratamento da natureza humana. As leis são tão precisas e têm sido tantas vezes demonstradas quando são aplicadas em condições apropriadas de compreensão, fé e observância, que se poderá dizer que a religião forma uma ciência exata. Quando uma pessoa vem à nossa clínica, o primeiro conselheiro é talvez o psiquiatra, o qual, numa maneira afável e cuidadosa, estuda o problema do paciente e lhe explica a razão de seus atos e atitudes. É importante fato que se deve conhecer. Por exemplo, por que você tem tido um complexo de inferioridade durante toda a sua vida? Por que vive sempre perseguido pelo medo? Por que nutre ressentimentos? Por que tem sido sempre tímido e calado? Por que faz tolices e diz coisas incoerentes? Esses fenômenos de sua natureza humana não surgem sem uma causa. Há uma razão para esse seu modo de agir, e é um dia muito importante em sua vida quando finalmente a descobre. O conhecer a si mesmo é o começo de sua própria transformação. Em seguida a esse processo de se conhecer, o psiquiatra entrega o paciente ao pastor, que lhe diz então como deve proceder. Esse último aplica ao caso em forma científica e sistemática a terapêutica da oração, da fé e do amor. O psiquiatra e o pastor juntam seus conhecimentos e combinam sua terapêutica. O resultado está no fato de que muitas pessoas encontram a felicidade e uma vida nova. O pastor não procura ser um psiquiatra, nem um psiquiatra procura ser um pastor. Cada um executa a sua própria função, mas sempre cooperando um com o outro. A religião utilizada nesse processo é a dos indeléveis ensinamentos de Jesus. Cremos na absoluta praticabilidade dos ensinamentos de Jesus. Cremos que podemos realmente fazer todas as coisas através de nosso Senhor. Filipenses 4:13. O Evangelho, como é empregado, prova ser a execução literal dessa extraordinária promessa. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entraram no entendimento dos homens as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Coríntios 2:9. Tenha fé em Cristo, tenha fé em seu sistema de pensamentos e ponha em prática. Tenha fé e sobrepujará todo o temor, ódio, complexo de inferioridade, ressentimentos e toda forma de derrotismo. Em outras palavras, tenha fé e adquirirá um grande bem. Você jamais viu, jamais ouviu e jamais imaginou o que Deus dará àqueles que o amam. Um problema muito frequente nos trabalhos de nossa clínica é o da tensão nervosa. É em grande grau o que se poderá chamar a doença predominante no povo americano. Mas não é apenas o povo americano que sofre. O Banco Real do Canadá, há tempos, dedicou sua carta mensal a esse problema sob o título Acalmemo-nos. Diz em parte: não visamos nesta carta mensal doutrinar sobre questões de saúde mental e física. Estamos tentando vencer um problema que atormenta toda pessoa adulta no Canadá. E eu poderia acrescentar, nos Estados Unidos também. A carta do banco prossegue dizendo: somos vítimas de uma tensão que cada vez mais vai se estendendo. Temos dificuldades em nos acalmar. O nosso sistema nervoso vive sob forte tensão. Levando uma vida atarefada, cheia de agitações, não estamos vivendo como devíamos. Devemos nos lembrar de uma citação de Carlyle, ou seja, a calma, supremacia do espírito sobre as circunstâncias. Quando uma ilustre instituição bancária chama a atenção de seus clientes para o fato de deixarem de receber da vida aquilo que dela realmente desejam, é porque eles se tornaram vítimas da tensão. E é certamente tempo de se fazer alguma coisa sobre essa situação. Vi em São Petersburgo, Flórida, uma máquina na rua equipada com o seguinte dizer:
Qual a sua pressão? Podia colocar nela uma moeda e receber a má notícia. Quando você pode comprar a informação sobre a pressão arterial em uma máquina da mesma maneira que compra gomas de mascar, isso indica que muita gente está às voltas com tal problema. Um dos métodos mais simples para reduzir a pressão é adotar uma atitude calma. Faça tudo mais vagarosamente, sem se agitar. Meu amigo Brash, um famoso técnico de beisebol, me declarou que não usa um jogador que esteja presa de excitação, mesmo que esse jogador seja esplêndido. Para ser um brilhante jogador num campeonato, é necessário completo domínio sobre os nervos e o espírito. Nada de precipitações. É esse o método mais eficiente. Os músculos devem estar flexíveis e funcionar harmoniosamente. A precipitação no jogo apenas servirá para desfazer todas as combinações que se formam para o seu desenvolvimento. Isso se aplica tanto ao golfe como ao beisebol, aliás, a todos os esportes. Analise as pessoas que são realmente eficientes. Elas sempre parecem fazer as coisas com facilidade, sem o mínimo esforço. Ao procederem assim, estão dando vazão à máxima energia. Um de meus amigos, um famoso negociante que gira com importantes questões e vários interesses, dá sempre a impressão de se achar sereno. Atende a tudo com eficiência e rapidez, porém sem excitação. Jamais você vê no rosto dele a ansiedade e o cansaço que se nota nas pessoas que não sabem como atender a tempo e a hora às suas obrigações. Perguntei-lhe em que consistia o segredo da sua calma. Ele sorriu e explicou: não é um grande segredo. Apenas procuro manter-me em harmonia com Deus. Só isso. Todas as manhãs, depois do café, eu e a minha mulher vamos para a sala de estar e ali ficamos durante certo tempo entregues a uma doce tranquilidade. Lemos em voz alta algum trecho inspirador que nos conduz à meditação. Tanto pode ser um poema como alguns parágrafos de um livro. Depois disso, ficamos sentados muito tranquilamente. Fazemos a nossa prece ou meditamos, cada um a seu modo, e em seguida afirmamos o pensamento de que Deus está dando forças e serena energia. Trata-se realmente de um ritual que observamos durante 15 minutos todos os dias. Não poderíamos passar sem ele. Não fosse isso, estaríamos completamente vencidos pelos nervos. Como resultado, sinto que adquiro mais energia do que necessito. Foi o que declarou esse homem eficiente que demonstra possuir uma grande calma. Conheço inúmeras pessoas, homens e mulheres, que põem em prática essa técnica e outras semelhantes para reduzir a tensão em suas vidas. É um processo que está se generalizando e tornando-se popular hoje em dia. Certa manhã, eu atravessava apressado a varanda de um hotel na Flórida, abrindo uma correspondência que acabara de receber de meu escritório de Nova York. Eu tinha ido passar ali as férias de verão. Parecia que não podia prescindir daquela rotina de atender a minha correspondência logo pela manhã. Ia passando, então, apressado pela varanda a fim de dedicar 2 horas de trabalho à correspondência, quando um amigo que viera do estado da Geórgia perguntou-me com aquele tom de voz arrastado, muito peculiar e agradável dos homens do sul: "Aonde vai com tanta pressa, doutor?" Acrescentou depois: "Isso não é uma maneira de se conduzir aqui nessas manhãs de sol. Venha se sentar ao meu lado, numa dessas cadeiras de balanço, e ajudar-me a praticar uma das maiores artes que temos." "Ajudá-lo a praticar uma das maiores artes? Que arte?" Perguntei intrigado. "Uma arte que já está desaparecendo", respondeu ele. "Poucas são as pessoas que sabem como executá-la", acrescentou. "Queira dizer que arte é essa, porque não vejo o senhor praticar arte alguma", observei. "Se estou praticando a arte de esparecer-me aqui ao sol. Sente-se aqui e tome sol. Sentirá um doce calor, um ar agradável. Faz um grande bem para a gente. Por acaso já pensou alguma vez no sol?" Indagou. "Ele nunca tem pressa, não se excita, faz o seu trabalho vagarosamente, sem ruído. Não toca campainha, não atende ao telefone. Vai prosseguindo no seu curso, derramando sua luz brilhante.
Ele faz mais trabalhos na fração de um minuto do que você e eu poderíamos fazer em toda a existência. Pense no que ele faz. Faz as flores florescerem, dá desenvolvimento às árvores, aquece a terra, absorve a água para enviá-la novamente à terra e nos faz sentir doce tranquilidade. Quando estou sentado ao sol e o deixo banhar-me com seus raios, sinto que estou recebendo dele uma soma de energias, isto é, quando tenho tempo de ficar sentado durante um bom bocado de tempo. Deixe então a correspondência aí num canto e venha sentar-se aqui ao meu lado, propôs. Eu aceitei o convite. Quando finalmente fui para o quarto, tal era a minha disposição que atendi a minha tarefa num curto espaço de tempo. Sobrou ainda boa parte do dia para as atividades próprias das férias. Naturalmente, conheço muitas pessoas preguiçosas que vivem sempre sentadas ao sol a vida toda e que não chegam a ser coisa alguma. Há uma diferença entre esparecer e ficar apenas sentado. Ficar sentado, relaxar os nervos e pensar em Deus, se colocando em harmonia com Ele e entregar-se ao fluxo de sua força, não é, nesse caso, uma atitude de preguiça. De fato, é, por assim dizer, a melhor maneira de renovar as forças. Ela produz a energia impulsionadora, a energia que você impulsiona e não a que impulsiona você. O segredo está em manter o espírito sereno, evitando todas essas horríveis reações ligadas à pressa e entregando-se a doces pensamentos. A essência dessa arte está em não deixar acelerar o ritmo de suas atividades e em exercê-las numa base eficiente para que possa conservar sempre a energia. É aconselhável adotar 1 ou 2 planos exequíveis pelos quais você possa tornar-se perito em usufruir uma força serena e producente. Um dos melhores planos dessa natureza me foi sugerido pelo capitão Ed. Ele é um homem ocupadíssimo e consegue fazer todas as suas tarefas de um modo que indica possuir reservas de energias. Descobri, quase por acidente, um elemento do seu segredo. Foi numa ocasião da filmagem de um programa de televisão em que ele também participara. Nós tínhamos garantido que o trabalho poderia ser feito rapidamente. Contudo, a filmagem estava sendo protelada mais do que pensara. Notei, porém, que o capitão não demonstrava sinal algum de excitação. Não ficou nervoso e nem impertinente. Não andou de um lado para o outro, nem cuidou de dar recados ao seu escritório. Havia 2 velhas cadeiras de balanço no estúdio, aparentemente para serem usadas em alguma outra cena. Ele se sentou numa delas e ali ficou muito tranquilamente. Fui sempre um grande admirador de Ed e comentei aquela sua tranquilidade. Sei o quanto você é ocupado, observei, e me admira a maneira como você se conduz. Vejo aí tão calmo, tão sossegado. Quanto a mim, sentia-me um pouco inquieto em grande parte por tomar tempo do capitão Ed. Como pode você ficar assim tão imperturbável? Perguntei. Ele sorriu e respondeu. Costumo apenas praticar o que você prega em seus sermões. Tem que ter calma. Venha sentar-se aqui a meu lado. Puxei a cadeira e sentei-me também para relaxar os nervos. Ed, sei que você tem certa técnica para conseguir essa serenidade extraordinária. Diga-me qual é ela. Ele é um homem modesto, mas como eu insisti, deu-me a fórmula que diz usar frequentemente. Eu mesmo costumo agora empregá-la. É muito eficiente. Pode ser descrita como se segue. Primeiro, relaxe os músculos. Faça várias vezes ao dia. Não deixe ficar tensos. Conceba a ideia de um completo abandono do corpo. Idealize um enorme saco de batatas. Corte-o depois, deixando as batatas rolarem livremente. Mire na mesma situação desse saco esvaziado. Quer situação mais cômoda? O segundo elemento na fórmula é o esvaziamento do espírito. Todos os dias elimine do espírito todas as irritações, ressentimentos, desapontamentos, frustrações e aborrecimentos. A não ser que o faça frequentemente e regularmente, esses pensamentos doentios se acumularão até sobrevir uma explosão. Mantenha o espírito completamente livre de todos os fatores que impeçam o fluxo de uma doce calma.
E terceiro elemento, faça suas meditações. Isso quer dizer que deverá volver em intervalos regulares o seu espírito para Deus. Pelo menos 3 vezes ao dia, erga os olhos para as alturas. Isso o manterá em harmonia com Deus, proporcionando-lhe doce paz. Esse programa me impressionou grandemente. Há meses que o venho adotando. É um método excelente para se acalmar e viver serenamente. Do meu amigo Dr. Taylor, da cidade de Nova York, muito aprendi sobre essa arte de trabalhar descansadamente. Muitas vezes, quando às voltas com suas tarefas, o escritório cheio de pacientes e com muitos chamados telefônicos, ele cessa suas atividades, apoia-se na mesa de trabalho e faz sua prece a Deus em uma maneira natural e respeitosa. Gosto do estilo em que faz. Ele me diz que é mais ou menos nesse teor. Deus, Todo-Poderoso, estou me excedendo no meu trabalho, estou ficando um pouco agitado. Aqui estou aconselhando aos meus pacientes para que se mantenham sempre calmos e serenos. Eu também preciso pôr em prática esse conselho. Dai-me vossa doce paz. Dai-me serenidade, força e conservai minhas energias a fim de que possa auxiliar aqueles que me procuram. Ele permanece tranquilo durante uns minutos e depois agradece a Deus. Depois continua com a sua tarefa sem se agitar. Muitas vezes, ao ter que visitar um cliente doente na cidade, vê-se em meio ao congestionamento do tráfego. E ele tem um método interessantíssimo que é o de se servir dessas demoras irritantes para relaxar os nervos. Costuma fechar o motor do carro, abaixar o assento, apoiar a cabeça na almofada e cerrar os olhos. Chega às vezes a dormir. Diz que não há razão para se preocupar, pois as buzinadas estridentes dos outros carros o acordam quando o trânsito fica livre. Esses intervalos de completo relaxamento dos nervos, por ocasião do congestionamento, são de curta duração, mas servem para renovar as energias. É surpreendente o quanto de minutos durante o dia você poderá empregar para repouso. Se nesses pequenos períodos você puder conseguir esse poder de Deus, irá poder manter dentro de si uma doce serenidade. Não é a extensão do tempo para repouso que produz a energia, mas sim a qualidade dessa experiência. Me contaram que Roger Barbison, o célebre homem das estatísticas, costuma sempre ir à igreja vazia para gozar nos momentos de tranquilidade. Ele lê talvez 1 ou 2 hinos. Encontra nisso um verdadeiro descanso e um manancial de energias. Dale Carnegie, quando sob alguma tensão, tem por hábito ir à igreja que fica próximo de seu escritório em Nova York, onde passa 1/4 de hora de meditação. Ele diz que quando as atividades apertam, costuma deixar o escritório e ir à igreja justamente para aquele fim. Isso demonstra que tem domínio sobre o tempo. Não se deixa dominar por ele. Indica também absoluto zelo para que a tensão não se desenvolva a ponto de se tornar incontrolável. Uma noite, numa viagem que fiz de trem de Washington a Nova York, encontrei um amigo, membro do Congresso. Contou-me que ia ao seu distrito falar num comício de seus constituintes. Ele me explicou que também havia um grupo que era hostil a ele e que provavelmente tais elementos iriam causar certas dificuldades. Mesmo que representasse uma minoria em seu distrito, teria de enfrentá-los. São cidadãos americanos e eu sou representante deles. Tenho o direito de se encontrar comigo se o desejarem. Você não parece estar lá muito preocupado com isso, comentei. De fato, não estou. Se eu fosse me preocupar, ficaria impossibilitado de sair bem. Você tem algum método especial para enfrentar uma situação assim? Perguntei-lhe. Eu tenho. Aquela gente gosta de barulho, mas eu tenho cá a minha maneira de enfrentar tais situações sem tensão nervosa. Respirarei profundamente, falarei muito pausadamente e com sinceridade, serei amável e respeitoso, terei domínio sobre mim e confiarei em Deus até o fim. Aprendi um fato importante, continuou o congressista, que é o seguinte:
Seja qual for a situação, é preciso relaxar os nervos, manter-se calmo, assumir uma atitude amiga, ter fé e dar de si o que tiver de melhor. Procedendo assim, geralmente as coisas haverão de correr bem. Não tenho dúvida quanto à capacidade desse congressista em viver e trabalhar sem tensão nervosa e, mais ainda, de atingir de maneira brilhante os seus objetivos. Quando estávamos fazendo uma construção em minha chácara, eu observava um trabalhador que manejava uma pá. Ele estava removendo um monte de areia. Era um quadro interessante. A pá erguia-se e caía num ritmo perfeito. Ele a enfiava na areia, apoiava o corpo sobre o cabo e o empurrava. Depois, no movimento natural, erguia a pá e depositava a areia no carro ao lado. Fazia-o ininterruptamente. Os movimentos eram sempre os mesmos. Tinha-se quase a impressão de que se podia cantar uma canção acompanhando o ritmo dos movimentos daquele trabalhador. E, na verdade, ele cantava ao fazer aquele trabalho. Não me admirei quando o capataz me contou ser ele um de seus melhores operários. O capataz, falando-me sobre ele, disse também que era uma criatura de bom humor, feliz e agradável. Realmente ali estava um homem tranquilo que vivia satisfeito, mestre na arte de trabalhar sem dispensar energias inutilmente. Essa disposição serena resulta da recreação e o processo da recreação deve ser contínuo. A criatura humana foi feita para receber sempre um contínuo fluxo de energias que procede de Deus. Quando se vive em harmonia com esse processo de recreação constante, adquire-se essa qualidade indispensável para se ter uma boa disposição e trabalhar com facilidade. Como dominar essa arte? Seguem-se 10 regras para eliminar as dificuldades e aplanar o seu caminho. Experimente tais métodos para trabalhar com facilidade, métodos esses que se acham comprovados pela experiência. Nada de esforços exagerados. Essas regras o auxiliarão a manter-se sereno e cheio de energias. 1. Não se tenha na conta de um atlas a carregar o mundo sobre os ombros. Não exagere em seus esforços. Procure se manter sereno. 2. Faça por gostar de seu trabalho. Ele acabará tornando-se uma coisa agradável e não um aborrecimento. Talvez não precise mudar de ocupação. Mude de temperamento e seu trabalho lhe parecerá diferente. 3. Trace um plano para fazer o seu trabalho. Uma falta de sistema pode acarretar situações difíceis. 4. Não procure fazer tudo ao mesmo tempo. Há tempo para tudo. Tenha em mente este sábio conselho da Bíblia. Isto eu faço. 5. Adquira uma atitude mental correta, lembrando-se que a facilidade ou a dificuldade em seu trabalho dependerá da maneira que pensar sobre ele. Se pensar que é difícil, se tornará difícil. Se pensar que é fácil, ele tenderá a se tornar fácil. 6. Torne-se eficiente em seu trabalho. Saber é poder. Isso se refere também ao seu trabalho. É sempre mais fácil fazer uma coisa direito. 7. Relaxe sempre os nervos, acalme tudo, nada de pressa, devagar se vai ao longe. 8. Seja metódico e não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. A acumulação de trabalhos por fazer torna a tarefa mais pesada. Mantenha o trabalho em dia. 9. Faça uma prece pelo seu trabalho. Você adquirirá boa eficiência assim procedendo. E 10. Admita o sócio invisível. É surpreendente a carga que ele tirará de seus ombros. Deus se acha à vontade tanto nos escritórios, fábricas, lojas e cozinhas, como nas igrejas. Ele conhece o seu trabalho mais do que você. Seu auxílio tornará fácil a sua tarefa. Fim do capítulo 14. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo capítulo.